Pois é, meu amigo, eu tô sabendo, a crise não tá fácil pra ninguém e provavelmente se você chegou nesse vídeo é porque você realmente tá precisando de umas dicas pra poder montar o seu PC. Ele pode, de repente, ser o seu primeiro PC ou, de repente, você pode estar afastado muito tempo dos computadores e precisa montar uma máquina. E a grande possibilidade de você estar precisando disso é porque provavelmente você está tendo que trabalhar em casa. E nesse momento onde os preços não estão sendo muito convidativos, talvez você precise de umas dicas de como montar um PC gastando o mínimo possível e que seja capaz de atender às suas necessidades. Mas é claro que ele também pode ser um PC gamer baratinho e a gente consegue encaixar as duas coisas no vídeo que eu vou trazer para vocês, dando algumas dicas para você conseguir montar o seu PC com um valor bem aceitável, inclusive dentro do valor do auxílio. Acho que antes de começar, o mais importante é deixar claro aqui que não estou falando para você pegar o seu dinheiro do auxílio emergencial e gastar com PC. A não ser que você precise gastar com PC porque você realmente precisa montar uma máquina para trabalhar. É óbvio que o dinheiro é para ser utilizado para você ajudar no sustento e às vezes o PC é parte do sustento. Como eu disse no começo do vídeo, muita gente está trabalhando em casa e essa é uma das situações que acaba ajudando um pouquinho a aumentar o preço das peças. Afinal, aumentou a demanda, todo mundo está precisando montar um computador para trabalhar em casa. Não é só porque você foi para casa que de repente todo mundo falou, bom, então tá aqui, leva a máquina do trabalho e vai trabalhar em casa. Não é bem assim que funciona, tem muitas empresas que simplesmente não têm a possibilidade de fazer isso. E muitas pessoas que realmente não têm como trabalhar fora de casa e nesse momento precisam de alguma alternativa. E para isso, você precisa montar um PC. E eu sei, muita gente acaba ficando afastada há bastante tempo disso. E nem todo mundo acaba acompanhando a evolução da tecnologia e ainda está preso lá atrás com o conhecimento que tinha na época. Então é bom a gente fazer uma breve atualização para vocês, mas esse não vai ser um vídeo muito técnico, vai ser mais uma dica de o que você pode fazer para montar gastando o mínimo possível. Uma das formas de você conseguir investir num PC é você juntando a grana, por exemplo, do auxílio emergencial ou do FGTS ou parcelando as peças, dependendo da sua necessidade, dependendo de como você possa gastar. A melhor alternativa para comprar hardware é sempre pagar à vista, porque você consegue um bom desconto. E quando eu digo um bom desconto, é um bom desconto mesmo. Então, se você conseguir pagar à vista de alguma forma, é o melhor investimento, afinal você vai poupar dinheiro para outras coisas e talvez até para outras peças que você precise. Eu vou mostrar para vocês aqui uma configuração bem básica de fazer, que inclusive você pode montar na sua casa usando o nosso guia do primeiro PC Gamer do ano passado mesmo, que ainda se aplica e, na verdade, as peças são muito básicas. Para começar, se você precisa para trabalhar o seu PC, eu imagino que você não vai utilizar nada extremamente pesado, nenhum software que exija muito da máquina. Às vezes as pessoas precisam de um pacote Office, precisam navegar na internet, precisam trabalhar com softwares bem leves, que não necessitam de uma super poderosíssima máquina. Apesar que, às vezes, no seu trabalho você possa ter uma máquina mais poderosa, não significa que você não pode fazer na sua casa com uma máquina mais modesta sem gastar muita grana. Então aqui a gente vai tentar fazer uma máquina voltada mais para quem vai trabalhar com esses softwares mais leves, mais comuns e para quem não pode gastar muito dinheiro. Então a gente vai sim fazer alguns sacrifícios, mas eu garanto para vocês que o resultado vai ser ótimo. Começando aqui, primeiro pelo processador, que é o que acaba definindo todo o destino da sua máquina. Muita gente pode ficar em dúvida, tá, mas eu compro o processador, eu preciso montar, como que é para fazer isso? Muita confusão. Então primeiro escolha o processador, que é o que vai definir todo o restante da plataforma. Para o nosso PC eu escolhi o nosso maravilhoso Athlon 3000G. O Athlon 3000G que substitui o Athlon 200GE, 220GE e que inclusive você pode encontrar no mercado. Se você encontrar no mercado, você pode usar o Athlon mais barato que você encontrar, porque eles vão ter uma performance parecida, não vai ser idêntica, mas vai ser parecida e também vai atender, principalmente para quem vai trabalhar com aplicações mais básicas. O Athlon 3000G é um processador de 2 cores e 4 threads. O que significa isso? Que você vai ter a performance suficiente para poder trabalhar e até para jogar algumas coisinhas. E ele já traz vídeo integrado, que significa que você não precisa comprar uma placa de vídeo e aqui resolve todo o seu problema
basicamente. Então ele vai ter o processador e a placa de vídeo no mesmo pacote. Dependendo da sua necessidade mesmo, um Pentium pode te atender. Então se você vai só trabalhar com algumas aplicações mais básicas, ele também pode te atender, ainda mais se estiver mais barato. Mas eu estou tentando montar aqui alguma coisa que você possa ficar com um tempo a mais e que você possa fazer um upgrade no futuro, para que você não simplesmente jogue o dinheiro agora numa coisa que você precisa muito, compre o mais barato do mais barato e fique com um peso de papel na mão. Para o Athlon 3000G, a gente vai precisar de uma placa-mãe. E a placa-mãe mais barata possível para um Athlon 3000G é uma A320. Qual A320? Qualquer A320. Ah, Robson, mas qualquer A320 a mais barata possível, afinal a gente tem que manter um orçamento. Se for para recomendar, eu recomendo as placas Prime da ASUS, que elas são ótimas placas e costumam ser bem baratas também. A A320 é a placa-mãe mais barata disponível, mas ela só traz compatibilidade até os Ryzen 3000, que você não precisa se preocupar agora, mas para você ter uma ideia, são os processadores mais poderosos da AMD que ainda estão presentes no mercado nesse momento. Para a próxima geração você não vai ter suporte, mas você ainda consegue uma ótima gama de upgrades aqui, você consegue melhorar o seu processador muito, é o que você precisa saber. Depois da placa-mãe nós vamos precisar do quê? De memória, e a memória RAM que nós vamos utilizar é uma memória de 8 GB. Qual memória? DDR4, a mais barata que você encontrar. Provavelmente você pode encontrar umas memórias muito baratas, mas que ela tem uma frequência mais baixa. Então o que eu recomendo para vocês? Pelo menos 2400 MHz. Nossa, Robson, mas custo-benefício, galera, calma lá. Pelo menos 2400 MHz e no mínimo 8 GB de memória. Ah, mas eu preciso comprar um pente de 8 GB, dois pentes de 4 GB. Apenas um pente de 8 GB. Calma, eu vou explicar no final. Pode até ser essas memórias as verdinhas, que não tem dissipador nem nada, desde que seja 8 GB e pelo menos 2400 MHz. De preferência, se possível, 3000 MHz. Se possível, é um bom equilíbrio entre frequência e custo, mas o máximo que você conseguir de frequência pelo mínimo de preço possível com 8 GB. Beleza, nós temos aqui um kit básico, tá faltando uma coisa, que é o armazenamento. E aí você já fala, não, então eu vou montar um com HD de 1 TB, porque todas as máquinas que eu vejo tem HD de 1 TB e HD de 1 TB falaram que é muito bom. Eu fui na lojinha ali, o cara da varejista falou que é muito bom. Mentira! E é bem legal 1 TB, mas honestamente você não precisa de 1 TB. HD é uma das coisas que subiu bastante o preço e ainda que seja bastante espaço, não tem velocidade. Então você vai ter uma máquina muito lenta na sua mão. Ah, não é o fim do mundo porque eu sempre tive HD. Não, não é, mas você não precisa mais do HD, você pode utilizar um SSD. E para o SSD você pode pegar inclusive 240 GB. Eu acho que é um tamanho bem razoável que você consegue instalar o sistema operacional, baixar vários arquivos e mesmo que você vá jogar, você consegue jogar também. Se você tiver um HD antigo da sua outra máquina, você pode reutilizar no seu PC, desde que ele seja conexão SATA, que é essa conexãozinha aí que você está vendo na tela. Você pode reutilizar na sua máquina para deixar o HD como um canto para você guardar os seus arquivos, as suas fotos, os seus documentos, e o SSD deixar só para os documentos, para os arquivos que você utiliza com mais frequência ou para os jogos que você utiliza com mais frequência. Tá faltando mais algumas coisas aqui, na verdade tá faltando mais duas coisas principais. Tá faltando a fonte e o gabinete. Para fonte você pode utilizar uma fonte de uns 400 watts, já vai ser suficiente. Pega uma fonte pelo menos de qualidade, então de uma marca conhecida, uma fonte com o mínimo de qualidade possível. E como definir se a marca é boa ou não, ou se a fonte é boa ou não? Procure algumas certificações, se ela tem pelo menos PFC ativo e se ela tem pelo menos uma boa garantia. Evite as fontes bomba, que é bem fácil de identificar, porque ela tem, enfim, essa característica de fonte bomba inevitável. Mas é uma das coisas que vale a pena investir um pouquinho mais porque você vai ficar vários anos com ela. Então, de repente, é uma das coisas que vale você colocar um pouquinho de dinheiro do bolso para conseguir colocar uma fonte melhor. E para fechar, o gabinete, o case, como você queira chamar. E aí fica completamente ao seu critério. Se você quiser montar em cima da caixa da placa-mãe, você pode montar em cima da mesa e não gastar nada. Você pode usar um gabinete que você já tenha na sua casa, ou você pode comprar um desses gabinetes muito baratos, porque realmente não importa, é só para segurar o seu hardware lá dentro. Mas pera aí, Robson, e o cooler para o processador eu não vou colocar nenhum? Não, você vai usar o Cooler Box que já vem no Athlon e que é mais do que suficiente para esse processador.
Essa configuração vai custar menos de R$2.000, dependendo de onde você comprar, de como você comprar. Uma das dicas que eu deixo para vocês para economizar dinheiro é procure promoções. Tem várias promoções rolando e os preços que estão lá habitualmente nem sempre são os praticados. O que quer dizer que dependendo do lote, dependendo do estoque, dependendo de como foi comprado esse produto, do valor do dólar, ele pode chegar num valor diferente. E o que eu posso esperar de desempenho? Bom, eu pessoalmente já utilizei essa máquina para trabalhos do dia a dia, para digitação de texto, planilha, PowerPoint, PDF, até levemente edição de imagem. Dá para trabalhar com Photoshop nela, sim. Não vai ser exatamente igual trabalhar numa máquina top, mas dá para trabalhar tranquilamente com Photoshop. Edição de vídeo já começa a ficar um pouco mais complicado, você vai sofrer bastante, mas se é o que o seu orçamento cobre, eu acho que não dá para conseguir nada muito melhor. O que você poderia tentar angariar é trocar o Athlon por um Ryzen 3 2200G, que seria a APU mais barata que você pode encontrar, inclusive às vezes no mercado de usados. Essa máquina é capaz de rodar inclusive alguns jogos, eu já trouxe o teste para vocês com o Athlon 200GE, e você consegue rodar jogos como League of Legends, como Counter-Strike, como Dota, jogos mais leves, jogos mais antigos ou jogos básicos como Rocket League ou emuladores, então dá para se divertir bastante. Mas obviamente que você não vai esperar rodar um Call of Duty, você não vai esperar rodar um jogo muito pesado, mas tem uma infinidade de games que você ainda consegue se divertir nessa máquina. Então é uma máquina que também vai gerar entretenimento dentro da sua casa. Existem algumas observações aqui que vai mais para o público entusiasta. Muita gente vai criticar dizendo, mas só um pente de memória, por que não colocar 2 pentes de memória sabendo que funciona em Dual Channel e a placa de vídeo integrada vai tirar benefício de... Sim, isso são questões muito importantes, principalmente se você vai montar uma máquina mais voltada para games. Se você precisa do máximo de desempenho possível, pelo mínimo de dinheiro possível, você vai precisar sim trocar um pente de memória por 2 pentes de memória. O que significa que se você ia pegar 8 GB em apenas um pente, você vai ter que pegar 2 pentes de 4 GB de memória para fazer o Dual Channel. Isso porque o gráfico integrado utiliza a memória RAM, já que ele não tem memória dedicada. Então o Dual Channel vai gerar uma largura de banda maior, uma velocidade maior de comunicação para a sua placa de vídeo integrada, para o seu gráfico integrado no processador. Então é muito importante que, se você principalmente for usar para jogos, que você utilize 2 módulos de memória. A frequência também é bem importante, mas eu diria que no caso do Dual Channel é mais importante ainda. Então, como eu disse, é um PC para ser montado dentro de um orçamento apertado. Lógico que o mundo ideal seria de repente 3.200 MHz ou 3.000 MHz, 2 pentes de memória e principalmente se for jogar, de repente colocar uns 16 GB. Mas eu acho que a gente já começa a fugir um pouquinho do que é o escopo da máquina. A máquina é voltada para um custo-benefício e principalmente para se encaixar dentro de um orçamento. Como eu disse no começo, não é muito fácil para quem está um pouco longe, mas com o guia que nós temos aqui no canal, dá para você montar a máquina do zero, fazer a instalação do Windows, dos programas e seguindo o tutorial, você com certeza vai conseguir montar essa máquina para trabalhar na sua casa e de repente também conseguir ganhar um dinheiro extra. Existem opções de usados, ou seja, PCs usados, uma variedade de PCs usados, mas claro, isso exige que você tenha um mínimo de conhecimento do hardware que você está adquirindo para que você não seja passado para trás ou não compre gato por lebre. Então, essa é a minha dica para você montar um PC novo que vai ter garantia direto da loja, direto da fábrica. Caso você tenha algum problema, você pode simplesmente jogar na mão do lojista e falar, se vira. Em relação a produtos usados, se você tem um mínimo de conhecimento ou se você quiser pesquisar um pouco mais, você pode conseguir bons preços e obviamente até mais desempenho com máquinas usadas ou mesmo com PC ou peças, no caso, comprados da China, que podem demorar um pouco mais para chegar, dependendo de como isso rola na importação e talvez para você que tem urgência na máquina não seja a melhor ideia. Se você não tem urgência e tem conhecimento ou tem tempo e vontade para pesquisar, também é uma boa alternativa. Mas eu quero saber de vocês, que máquina vocês montariam ou acabaram montando para trabalhar em casa? Vocês já testaram esse setup ou estão há algum tempo desatualizados? Para que vocês utilizariam o PC? Só para trabalhar e jogar? Que tipo de máquina vocês montariam ou gostariam de montar?
Deixa aí nos comentários. Se você já montou também, deixa o seu feedback para ajudar quem está precisando das informações. E se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!